Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então ao nosso terceiro vídeo sobre o Império Bizantino. Na última aula falamos sobre a dinastia Isáurica, a dinastia Amoriana e a dinastia Macedônica. Falamos sobre a crise da iconoclastia, que foi uma heresia que deu muito trabalho no século VIII e parte do século IX, onde eles destruíam imagens e ícones, por todo o Império. E falamos também sobre o renascimento que teve o Império Bizantino, especialmente na dinastia Macedônica, a partir de 867, onde eles reconquistaram vários territórios perdidos, ora para os búlgaros, ora para o Islã, e chegaram inclusive no reinado do imperador João Tzimiskis, chegaram perto de Jerusalém. No entanto, com a reconquista territorial, especialmente no reinado do Basílio II, que morreu em 1025, o Império atinge seu auge novamente, e o padrão de vida do Império Bizantino, das pessoas comuns, desde as reformas de Heráclio, em 610, 620, até mais ou menos o final do reinado do Basílio II, em 1025, era um padrão de vida altíssimo para padrões da época. A escravidão era muito rara, se é que existia. Os camponeses tinham uma enorme riqueza e poder bélico, tanto é que as milícias camponesas do sistema temático, que era como eram divididos os distritos militares do Império Bizantino, foi a espinha dorsal da defesa do Império por 4 séculos, e o padrão de vida intelectual era gigantesco no Império Bizantino nessa época, para padrões da época. No entanto, ao longo do século X, especialmente no reinado do Basílio II, começam a surgir por parte dos nobres uma tentativa de restaurar a burocracia do Império antes das reformas de Heráclio, e eles vão também tentando desarmar essas milícias camponesas e vão ficar cada vez mais dependentes dos mercenários. E isso vai causar um problema gigantesco, além de aumentar os impostos, claro. Isso vai causar um problema gigantesco, o qual vamos discutir agora. Além disso, começa a surgir outro problema, que são os normandos. Os normandos têm esse nome porque vieram da Normandia, na França, e no começo do século XI eles começam a se fixar na Sicília e no sul da Itália, que era bizantino. Os normandos começaram sendo contratados como mercenários pelos italianos, mas eles começam a chegar em grande número e decidem ficar, e estabelecem o reino da Sicília em 1030, pegando todo o sul da Itália. Em 1081, Belmundo I invade os Balcãs bizantinos e derrota os exércitos imperiais de mercenários ingleses. Belmundo depois lutaria na Primeira Cruzada, de 1095 a 1099, e se tornaria príncipe de Antioquia. Mas depois ele volta para a Europa, onde junta forças e volta a atacar os Balcãs. Em 1108 ele sitiou a cidade de Dyrrhachium, mas Aleixo I Comneno era esperto e bloqueia ele, forçando a negociar. Então os dois se encontram e assinam o Tratado de Devol, e Belmundo é forçado a jurar lealdade a Aleixo, se torna seu vassalo e concorda em acertar o patriarca grego Antioquia, que será governada por um homem do Império. Além dos normandos, ainda tem a ameaça dos turcos seljustas, que em 980 se convertem em massa ao Islã. A partir dos séculos 9 e X, os turcos são cada vez mais levados ao serviço pelos califas abássidas e são usados como soldados e administradores. Os principais inimigos dos turcos eram o califado fatímida, que dominava o Egito e era xiita. O principal golpe que os bizantinos sofreram foi em 1071, quando os turcos ganham de um exército mercenário do imperador Romano IV e capturam o imperador. O sultão Alparslan então fala para Romano IV: "Se você tivesse ganhado, o que faria comigo?" E Romano IV respondeu algo como: "Bom, eu poderia ter colocado você em uma exposição nesse hipódromo em Constantinopla, ou poderia ter te matado, ou algo assim." Então Alparslan fala: "Então eu farei algo muito melhor que isso, eu te libero e pode ir para casa." E nos próximos anos até 1095, os turcos seljustos tomam quase toda a Turquia, que agora estava sob um controle frouxo de um grupo de senhores da guerra turcos. Os turcos proibiram a peregrinação cristã em seu território, e esse foi um dos motivos para começar a Primeira Cruzada. Em 1025, assume Constantino VIII, que governou somente até 1028, quando morreu de causas naturais, e assumiu Romano III. Romano III governou até 1034, quando morreu provavelmente afogado por ordem de sua esposa, Zoe Porfirogênita. Em 1034, assume Miguel IV, o Paflagônico, que era amante de Zoe, e governou até 1041, quando morreu de epilepsia. Em 1041, assume Miguel V, o Calafate,
mas que no ano seguinte é deposto por um levante popular, depois de tentar afastar Zoe, e é cegado e forçado a se tornar um monge. Então, em 21 de abril de 1042, assume a própria Zoe Porfinogênita, mas governou somente até 12 de junho e morreu de causas naturais em 1050. Ela governou junto com a sua irmã, Teodora Porfinogênita, mas é afastada depois do casamento de Zoe e Constantino IX. Constantino IX, monômaco, governa até 1055, quando morre de causas naturais. Depois de 11 de janeiro de 1055 até 31 de agosto de 1056, Teodora governa novamente até sua morte. Depois assume Miguel VI, o Estratiótico, que era um patrício que foi proclamado imperador no leito de morte de Teodora, e governa somente até 30 de agosto de 1057, quando é deposto em uma revolta, se aposentou em um monastério e morreu logo em seguida. Então, um dos generais que se revoltou contra Miguel, Isaac I Comneno, assume e governa até 1059 e abdicou em favor de Constantino X devido à doença e cortesãos hostis e tornou-se monge. Assim acaba a dinastia macedônica e inicia-se a dinastia Ducena. Constantino X Ducas governa até 1067, morrendo de causas naturais. Depois assume Eudoxia Macra-Embolitiza, que governa de 23 de maio de 1067 até 31 de dezembro do mesmo ano, e depois se tornou freira e morreu de causas naturais após 1078. Depois temos Romano IV Diógenes, o qual foi humilhado pelos turcos, capturado pelo sultão, liberado e depois volta a Constantinopla e é cegado e morre de seus ferimentos em 1071. Miguel VII Ducas Parapinácio governa de 23 de maio de 1067 até 1078, abdicando e se retirando para um mosteiro e se tornando monge, e morrendo de causas naturais em 1090. E por fim temos Nicéforo III Botaniates, que governou até 1081 e abdicou depois de Aleixo I capturar Constantinopla, tornando-se monge e morrendo de causas naturais. Assim começa a dinastia Comnena, e Aleixo I assume com 24 anos, e era um homem muito inteligente. Uma das principais coisas que ele fez é fazer uma aliança com os venezianos. Essa aliança era porque os normandos tomaram as posições bizantinas no sul da Itália e fizeram o reino deles lá, o reino da Sicília, e os venezianos iriam proteger os bizantinos contra o ataque dos normandos nos Balcãs. Aleixo também apoia os territórios balcânicos sobreviventes do Império e tenta lentamente recuperar áreas dominadas pelos turcos. Só que Aleixo não tinha mercenários o suficiente, não tinha soldados o suficiente, então ele escreve ao Papa Urbano II pedindo ajuda. O Papa então convoca os nobres no Concílio de Clermont em 1095, começando assim a Primeira Cruzada. Aleixo restaura a cunhagem de moedas e começa a restabelecer o Império como uma grande potência. Aleixo daria suporte para os cruzados, comida e dinheiro, em troca deles retornar as possessões bizantinas perdidas para os turcos. Os cruzados entregam Nicéia de volta aos bizantinos depois de vencer a Batalha de Nicéia em 1097 contra os turcos, e entregam Dorileia depois de aniquilar as forças turcas nessa batalha. Em 1098, os cruzados conquistam Antioquia e Edessa, e em 1099 eles conquistam Jerusalém, formando os Estados Cruzados. No entanto, essas três últimas não são devolvidas ao Império Bizantino, porque ocorre um desentendimento onde Estevão II de Blois volta para a Europa durante o cerco de Antioquia e encontra Aleixo I no caminho, indo ajudar os cruzados. Só que Estevão fala que a cruzada estava sendo um fracasso, então os dois voltam para Constantinopla. E com isso, Belmundo I, que se tornou o rei de Antioquia, não devolve a cidade aos bizantinos, pois achou que eles tinham traído. No entanto, após vencer Belmundo I nos Balcãs, em 1108, Aleixo fica com o Principado de Antioquia por um tempo como vassalo. Outro imperador bom foi seu sucessor, João II Comneno o Bom. No 25º ano de seu reinado, João fez alianças com o Sacro Império Romano Germânico no Ocidente e derrotou decisivamente os Pechenegues na Batalha de Beroia e liderou pessoalmente várias campanhas contra os turcos na Ásia Menor. As suas campanhas mudaram o equilíbrio de poder no Oriente, forçando os turcos a manterem-se na defensiva e devolveram aos bizantinos muitas cidades e fortalezas. Também repeliu as ameaças dos magiares e sérvios durante a década de 1120 e em 1130 aliou-se com o imperador Lotário III contra o rei normando Rogério II da Sicília. João II também reformou as cidades de Laodiceia e Sosópolis, restabelecendo as ligações terrestres para Constantinopla, e derrotou o emirado Danismêndida de Melitene e reconquistou as cidades de Tarso, Adana, Mopsuestia, do reino armênio da Cilícia, aprisionando Leão I em 1138 e boa parte da sua família. Além disso, formou Raimundo de Poitiers, príncipe de Antioquia, a reconhecer a suzerania bizantina.
esperando demonstrar o papel do imperador como líder do mundo cristão, marchou até a Terra Santa como chefe das forças combinadas do Império e dos Estados Cruzados. No entanto, porém, foi traído por seus aliados cruzados. Em 1142, João II retornou para pressionar suas reivindicações em Antioquia, mas morreu na primavera de 1143, depois de um acidente de caça. Manuel I Comneno, seu sucessor, realizou agressivas campanhas contra seus vizinhos no Oriente e no Ocidente. Na Anatólia, iniciou uma campanha punitiva contra o sultanato de Rum, atacando sua capital, Icônio, e aniquilando a cidade fortificada de Filomélio, além de expulsar os turcos da Isáuria. Na Palestina, aliou-se ao reino de Jerusalém e enviou grande frota para participar de uma invasão combinada do Califado Fatímida, junto com Maurico I, rei de Jerusalém. Ele também fez uma invasão fracassada aos territórios normandos na Itália, mas invadiu com sucesso o reino da Hungria em 1167, derrotando os húngaros na Batalha de Sírmio. Além disso, houve um renascimento cultural e econômico depois do turbulento século XI. No comércio, os venezianos, genoveses e outros abriram portos do mar Egeu ao comércio, o transporte de mercadoria dos cruzados e do Califado Fatímida ao Ocidente e o comércio com o Império Bizantino via Constantinopla. Na arte, houve o ressurgimento dos mosaicos e escolas regionais de arquitetura, que começaram a produzir estilos distintos que se baseavam numa nova série de influências culturais. Durante o século XII, os bizantinos desenvolveram seu modelo precoce de humanismo, com o renascimento do interesse nos clássicos. Em Eustácio de Tessalônica, o humanismo bizantino encontrou sua expressão mais característica. Tudo isso durou até cerca de 1180. No entanto, o Império tem vários problemas graves agora. O primeiro é que eles estão dependentes de mercenários para sua defesa, o segundo é que a burocracia está inchando de novo, e o terceiro é que a nobreza está faminta por terras, explorando completamente a população. Aleixo pensou que ao contratar os venezianos para patrulhar o mar Adriático, ele estaria lidando com bárbaros, mas o Império Romano Unificado contratava bárbaros para servir no seu exército no final do Império no século V. Só que Veneza já era uma potência comercial com um capitalismo bem desenvolvido e em uma geração Veneza tomou controle de todo o comércio marítimo do Império Bizantino. Em 1182, havia grandes e autônomos distritos venezianos em Constantinopla e outras cidades do Império, e 20 mil venezianos vivendo em Constantinopla formavam um estado dentro de outro estado sem serem tributados. Em 1118, Aleixo morre e seu filho João II Comneno escolhe não renovar o acordo pessoal feito entre seu pai e os venezianos. Tarde demais, em 1124, Veneza declara guerra e invade as ilhas de Rhodes, Quios, Samos, Lesbos, Andros e captura Cefalônia no Mar Jônico. Em 1126, João II tem que ceder e conceder todos os privilégios aos venezianos. O imperador Manuel I, que governou de 1143 a 1180, o último imperador efetivo, começa a cultivar as outras cidades comerciais italianas como Gênova e Pisa e concede privilégios semelhantes a eles. Em 1170, há uma guerra comunal em Constantinopla entre os venezianos e os genoveses, onde os venezianos fazem um massacre feroz dos genoveses. Em resposta, o imperador aprisiona todos os venezianos do império, confisca suas propriedades e revoga seus privilégios. Os venezianos declaram guerra, e embora os venezianos percam por causa de uma peste, a guerra dura de 1171 a 1177. Na década de 1180, a relação desigual está de volta na mesa e a cooperação virou ódio e ressentimento. Em 1176, tem a Batalha de Miriocéfalo, um colapso repentino e final do poder militar bizantino, onde eles perdem tudo que recuperaram desde 1171. Em 1182, Andrônico, neto de Manuel I, assume o trono bizantino, matando o imperador Aleixo II, e ele diagnostica os problemas do império muito bem, que era a nobreza faminta por terras, a burocracia inchada e os venezianos não tributados. Ele tenta resolver todos os problemas do império de uma vez, e ele massacra toda a comunidade italiana mercantil Constantinopla, o famoso massacre dos latinos, massacra a nobreza e a alta administração do império, confisca as propriedades dos nobres, faz leis contra a corrupção, faz execuções dentro da família imperial, etc. Em 1185 há um golpe de estado contra ele, onde ele é torturado até a morte horrivelmente por 3 dias, e todas as suas leis são revogadas. Depois assume Isaac II, inaugurando a dinastia Ângela, que estava comprada pelos mercantes italianos. Tudo isso culmina na Quarta Cruzada de 1202 a 1204, que vai ser um desastre completo. O Papa Inocêncio III apelou uma cruzada em 1198,
Só que tinha um problema porque Ricardo Coração de Leão morreu em 1199 e o rei João II da Inglaterra não estava interessado numa cruzada. Além disso, toda a França estava sob um incidente por causa de um casamento ambíguo de Felipe II. O Sacro Império Romano Germânico não tinha um imperador no momento porque havia muitas reivindicações. E para completar a situação, passar por Constantinopla estava fora de cogitação. Então o que sobrou foi fazer um acordo com Veneza, que transportaria as tropas na sua frota por um pagamento de 85 mil marcos. A cruzada foi empreendida por Balduíno IX, conde de Flandres, e Bonifácio II, marquês de Monferrato. Só que apenas 50 mil marcos foram pagos, então o plano muda. Os venezianos fizeram um plano com os líderes da cruzada para reconquistar a cidade de Zara, que era de Veneza, mas estava na mão do rei da Hungria, que também era um cruzado. Os cruzados tomam Zara e entregam para a República de Veneza, e o Papa excomunga todo mundo e cancela a cruzada, mas os líderes da cruzada conseguiram frustrar a publicação da bula do Papa por um tempo. Em 1195, o imperador bizantino Isaac II foi deposto e cegado por seu irmão, que tomou o poder como Aleixo III. No entanto, Aleixo IV, filho de Isaac II, fugiu e apelou os cruzados para o ajudarem a transportá-lo a Constantinopla e colocá-lo junto a seu pai cego no trono, e em troca forneceria recursos para pagar os venezianos. Os cruzados aceitaram a oferta e partiram em 1202, e partiram para atacar Constantinopla. A cidade resistiu, mas depois os cruzados conquistaram o Império Bizantino. Só que Isaac II e Aleixo IV não conseguiram juntar dinheiro suficiente para pagar os venezianos, então em janeiro de 1204, há outro golpe de estado por Aleixo V, e Isaac II morre e Aleixo IV é estrangulado na prisão. Aleixo V repudia o acordo feito com os venezianos e diz que não vai pagar. Então Henrique Dandolo, doge de Veneza, que estava agora no comando da cruzada, organiza um cerco na cidade de Constantinopla. As muralhas de Constantinopla foram construídas por Teodósio no século V e eram consideradas impenetráveis e por muito tempo foram, mas o Império Bizantino não tinha mais a marinha para garantir a segurança nos mares. Os venezianos tinham uma grande marinha e em 12 de abril de 1204, os navios chegaram perto o suficiente das muralhas marítimas para tomar algumas das torres e alguns cavaleiros se espremem por buracos na muralha. Eles queimam boa parte da cidade, derrubam estátuas gregas antigas e as derretem em moeda de cobre e latão, incendiam as bibliotecas, destroem 90% da literatura grega clássica e 1/3 da cidade é destruída. Aleixo V foge da cidade e vai para o oeste, mas é capturado pelos cruzados e torturado até a morte. Os cruzados colocam o Imperador Latino e dividiram os territórios do Império Bizantino no Império de Niceia, Império Latino, Império de Trebisonda e Despotato de Épiro, que duram até 1260. Constantinopla foi saqueada completamente e a maioria dos cruzados voltou com o que roubara. Veneza acabou ficando com a ilha de Creta e a maior parte das ilhas do Mar Egeu, e Creta vai permanecer sob seu domínio até 1668, e as Ilhas Jônicas vão permanecer até Napoleão Bonaparte dominar Veneza no início do século XIX. Veneza chega a tomar 1/4 do território do Império Bizantino e o resto foi dividido entre 4 impérios. Os cruzados tinham colocado Balduíno IX de Flandres como imperador, e a máquina administrativa do império foi totalmente abolida, e o império foi reorganizado de forma feudal ocidental. No entanto, Balduíno não durou muito e foi capturado pelos búlgaros, que invadiram a Grécia em suporte a seus irmãos ortodoxos, e ele morreu no cativeiro entre 1205 e 1206. No mapa a seguir, vemos o Império Latino dividido em suas subdivisões. A área laranja era onde era mais ou menos controlada pelo imperador Constantinopla, enquanto a área amarela era feudal ou semi-feudal, mas tem algum vínculo de fidelidade com Constantinopla. O imperador controlava 1/4 dos territórios do império e da cidade, enquanto os outros 3/4 foram divididos entre os cruzados e os venezianos. O Império Latino durou até 1261, quando os estados bizantinos remanescentes de Épiro e Niceia reconquistaram Constantinopla. Os imperadores latinos foram auxiliados por um conselho de lordes ocidentais, que incluía o embaixador veneziano, que era corregente do império. Esse conselho tinha 12 eleitores, 6 venezianos e 6 cruzados. Os patriarcas de Constantinopla agora eram católicos romanos, o clero ortodoxo não foi perseguido, mas foi deixado sozinho. Os imperadores latinos eram em sua maioria da família francesa Courtenay e geralmente tinham crise de legitimidade e escassez de dinheiro, e os súditos bizantinos ortodoxos os odiavam. No entanto, os latinos reformaram a Ágia Sófia, que estava desmoronando com o tempo. O Papa Inocêncio III tentou acabar com o cisma Ocidente-Oriente e enviou o veneziano Tommaso Morosini, que se tornou o primeiro patriarca latino de Constantinopla.
Esse período de 1204 até 1261 é chamado de período de exílio, porque a capital foi saqueada, mas ainda haviam 3 estados remanescentes bizantinos, que eram o Despotado de Épiro, o Império de Niceia e o Império de Trebisonda. Os latinos não conseguiram conquistar esses estados, e além disso, eles eram úteis como estados tampão contra os turcos, que estavam começando a se fortalecer novamente. O Império de Niceia era de longe o mais importante e o mais rico, e foi se desenvolvendo enquanto o Império Latino ia enfraquecendo. Em 1207, Teodoro I Láscaris, do Império de Niceia, propõe um ataque conjunto a Constantinopla, que o imperador búlgaro Kaloyan aceitou de bom grado e começou a sitiar Adrianópolis, mas depois de um mês teve que suspender o cerco. No mesmo ano, Kaloyan é assassinado quando tenta invadir o reino de Tessalônica e acaba com o perigo das invasões búlgaras, aliviando os latinos e gregos. O déspota de Épiro, Miguel I Comneno Ducas, em particular, estava tentando jogar dos dois lados, se convertendo ao catolicismo, mas ao mesmo tempo resgatando Aleixo III do cativeiro para reivindicar o trono. Teodoro I Láscaris anexou a Frígia e Filadélfia em 1207 e se aliou com o sultanato de Rum e atacou o Império de Trebisonda, que tentava tomar a cidade de Nicomédia. O Império de Trebisonda era apoiado pela famosa rainha Tâmara da Geórgia, mas foram forçados a se tornar vassalos do Império Latino em troca de ajuda militar. Em 1208, Niceia conquistou Heracleia, Citoros e Amastris. Agora se preparem que as tretas políticas aqui é nível Game of Thrones, nível Casamento Vermelho, então se preparem. Em 1211, o imperador búlgaro Boril tentou consolidar o poder perseguindo os bogomilos, que eram hereges muito semelhantes aos cátaros no sul da França. No mesmo ano, ele conseguiu o apoio de um dos estados separatistas búlgaros sob um homem chamado Stress e estabeleceu também uma colisão antilatina com o Despotado de Épiro e o Império de Niceia. Boril e Stress atacaram Tessalônica enquanto os latinos enfrentaram Niceia, mas o déspota Miguel I mudou de lado e os búlgaros foram derrotados na cidade. Enquanto isso, Aleixo III se aliou com o sultão Seljusta do sultanato de Rum e marcharam contra o Império de Niceia. Os turcos sitiam Antioquia de Meandro e Teodoro I Láscaris marchou para a cidade e os turcos abandonaram o cerco para enfrentar o inimigo. Teodoro foi atingido por um forte golpe de massa e caiu do cavalo, e o sultão ordenou seus servos para levar o pretendente Aleixo III embora, mas de repente Teodoro cortou a pata traseira de seu cavalo e decapitou o líder Seljusta. Sua cabeça foi empalada numa lança, o que trouxe terror para o restante do exército, que retornou para Icônio. Aleixo III foi capturado e passou o resto da vida preso no mosteiro. Em outubro de 1211, os latinos sob o comando de Henrique I atacam o Império de Niceia, e após um longo dia de batalha, os nicenos não puderam derrotar os cavaleiros fortemente blindados e Henrique avançou até Ninfaion, onde foi assinado um tratado que solidificou a presença latina na costa da Propôntida e algumas ilhas, mas o Império de Trebisonda não seria mais seu vassalo. O Império de Trebisonda tentou recuperar a cidade de Sinop dos turcos, mas o imperador Aleixo I foi capturado e torturado na frente dos muros da cidade até que os cidadãos abrissem os portões. Aleixo foi resgatado e Trebisonda virou vassalo dos turcos. Ainda em 1211, Épiro retoma Tessália e as cidades de Dirráquio e Corfo, enquanto todos estavam distraídos. Mas isso não duraria muito tempo, porque o déspota Miguel I seria assassinado em 1215 e o Papa Inocêncio III morreu em 1216 e Henrique I dos latinos foi envenenado. Em 1216, Épiro agora é governada por Teodoro Ducas, um homem muito ambicioso que queria restaurar o Império do Oriente. Depois de absorver Aleixo Eslavo e se aliar à Sérvia, ele organizou o equivalente ao Casamento Vermelho do Game of Thrones. Ele atraiu Pedro de Courtenay com oferta de comida e bebida e apoio para a Quinta Cruzada. Assim que os latinos baixaram a guarda, foram capturados e massacrados. Além disso, ele conseguiu enganar o Papa, fazendo-o acreditar que ele se arrependia de sua decisão e que libertaria seus prisioneiros. Então o Papa Honório III forçou Veneza a recuar da invasão que eles estavam preparando para retomar Dirráquio. Teodoro então toma Neopatras e Lâmia do Sul, depois o castelo Platamon, Serres e muitas outras fortalezas ao redor de Tessalônica, que foi completamente isolada por terra. Dessa vez, o Papa excomungou Teodoro Ducas e reuniu um grande exército cruzado em Brindisi, que seguiu em direção a Serres, mas o único estado cruzado remanescente poderoso, que era o Ducado de Moreia, não ajudou nessa cruzada, porque o Papa tinha excomungado seu líder um ano antes por maltratar o clero local.
Em Nicéia, o grande Teodoro I Láscaris morre em 1221 e teve uma crise sucessória que os latinos aproveitaram. Então, em 1223, o novo imperador niceno João III Vatitásis lutou contra o exército latino sob o comando de 2 pretendentes ao trono niceno que foram derrotados, capturados e cegados, como costume bizantino. A notícia da derrota chegou ao exército cruzado em Serres, onde muitos entraram em pânico e correram para Constantinopla para se reagrupar. No entanto, no caminho eles foram interceptados por Teodoro Ducas, que destruiu a maior parte de seu exército. Nos próximos 2 anos, os latinos perderam Tessalônica para o despotado de Épiro e assinaram um tratado com Nicéia, cedendo todas as terras na Turquia, exceto Nicomédia. Logo em seguida, Teodoro Ducas invade Adrianópolis e toma a cidade. O Ducado de Moreia se tornou um estado independente. Uma cruzada desesperada foi lançada tentando retomar Tessalônica, mas o anfitrião foi atingido por disenteria e aqueles que não sucumbiram à doença voltaram à Itália. Em 1228, os búlgaros tentaram negociar com os latinos, oferecendo a eles um casamento e uma aliança para retomar os territórios perdidos para o Épiro. O imperador búlgaro Ivan Acém II converteu a Bulgária de volta ao ortodoxismo, depois de 3 décadas sob o catolicismo, e se aliou com o Épiro contra Nicéia. Em 1230, Teodoro Ducas invade a Bulgária traindo Ivan, então ocorre uma batalha na cidade de Clocotniza com a vitória dos búlgaros. No entanto, Ivan perdoa eles ao invés de cegá-los e permitiu que o restante do exército voltasse para casa. No entanto, Ivan anexou todo o despotado de Épiro com isso. Agora a reconquista de Constantinopla estava nas mãos apenas do Império de Nicéia. Em 1235, Geoffrey II da Moreia prometeu apoio total ao restante do Império Latino, enviando anualmente a João de Brienne 30.000 moedas de ouro. No verão de 1235, Ivan Acém II da Bulgária e João III Vatitásis de Nicéia sitiaram Constantinopla, que era defendida por João de Brienne, veterano da Quinta Cruzada. O Papa então convoca todos a dar uma pausa na Terra Santa para ajudar em Constantinopla. Esse cerco durou até a primavera de 1236, até que uma enorme frota de Veneza, Gênova, Pisa e Moreia veio para ajudar Constantinopla. Geoffrey II trouxe 100 cavaleiros, 300 besteiros e 500 arqueiros. Depois da derrota, os búlgaros e nicenos assinaram uma trégua de 2 anos com o Império Latino. Em 1237, João de Brienne morre e Ivan Acém II esperava se tornar regente e então rompe relações com Nicéia, além de iniciar correspondências com o Papa para se converter ao catolicismo. No mesmo ano, os mongóis chegam na Europa e destroem a Rússia de Kiev e forçam os cumanos nômades para o sul, entrando no Império Búlgaro e causando estragos na Macedônia e na Trácia. Ivan Acém II então contrata alguns deles e marcha para conquistar o restante da Trácia, mas estoura uma praga em Tarnovo, tirando a vida de muitos, incluindo o patriarca e a esposa e filho de Ivan. Ivan encarou isso como uma punição divina por ter traído os nicenos, e então ele queimou suas máquinas de circo e abandonou o circo. Ele se casa com a filha de Teodoro Ducas e liberta o pai, que volta para Tessalônica. No entanto, começou uma guerra civil em que João III Vatitásis ajudou Manuel Ducas. Então o reino foi dividido e Manuel II recebeu a maior parte da Tessália, enquanto Miguel II Ducas, sobrinho de Teodoro Ducas, controlava o Épiro. Ivan Acém II morre em 1241. Em 1241, os mongóis arrasam a Hungria e a Polônia, apesar de não conquistá-los. Eles devastam a Sérvia, a Croácia, a Bósnia e a Bulgária e chegam nas famosas muralhas teodosianas. O exército do imperador latino Balduíno II foi completamente aniquilado e então Constantinopla se tornou um tributário mongol. No entanto, na volta os mongóis são pegos em uma emboscada búlgara, sofrendo pesadas baixas. No entanto, os mongóis devastam várias cidades búlgaras e o campo, e com isso os búlgaros tiveram que pagar um tributo anual para a futura Horda Dourada. Em 1242, a invasão mongol na Anatólia destrói o poder turco por um século. No entanto, o Império de Trebizonda virou tributário dos mongóis, apesar de não ser conquistado. Em 1245, João III Vatitásis se casa com a filha do Sacro Imperador Romano Germânico, e com isso o Ocidente definitivamente abandona o Império Latino. Em 1246, Miguel II Ducas, do Despotado de Épiro, ataca o Império Búlgaro e toma a Albânia e a Macedônia do Norte, enquanto João III Vatitásis capturou Serres. Em 1247, João III Vatitásis assumiu o controle das guarnições latinas restantes na Trácia, e os latinos só tinham agora a cidade de Constantinopla.
Em 1251, Teodoro Ducas de Épiro traçou sua trama final quando ele e seu sobrinho Miguel II Ducas lançaram um ataque surpresa a Tessalônica. A cidade conseguiu resistir ao ataque até que João III Vatatzes chegou com seu exército e forçou os epirotas a recuar. Ele também retomou várias fortalezas no norte do Épiro. O mitológico João III Vatatzes morreu em 1254, deixando o trono para seu filho Teodoro II Láscaris. O novo imperador era muito promissor e deu vários altos cargos a seus companheiros próximos, com base em seu mérito e não no seu sangue, o que desagradou boa parte da nobreza e até levou um eremita chamado Arsênio ao patriarcado. Assim que chegou a notícia da morte de João III Vatatzes, o novo czar búlgaro organizou um ataque e recuperou grande parte da Trácia do Norte. No entanto, Teodoro II Láscaris liderou pessoalmente um contra-ataque que quebrou o exército búlgaro e Miguel II foi forçado a assinar um tratado de paz desfavorável. Depois, Miguel II foi assassinado por seu primo em uma caçada, que foi por sua vez assassinado por seu outro primo, Constantin Ti, que assumiu o trono com o apoio dos boiardos em 1257. Essa foi a primeira vez que um czar búlgaro ascendeu ao poder, não por meio de legitimidade dinástica, mas por meio da eleição dos boiardos, que iniciaria um padrão de descentralização do Estado, que permaneceu até seu desaparecimento em 1393. Teodoro II Láscaris então exigiu que Épiro cedesse a Sérvia e Dirráquio para completar seu domínio sobre a Via Egnátia. Ele toma algumas partes do norte de Épiro, mas os epirotas se aliam com a Sicília e com Moreia. E ainda, Teodoro II começou a ficar doente, provavelmente de um tumor cerebral, o que afetou seu julgamento. Ele acreditava que sua loucura era causada pela feitiçaria de seus cortesãos, especialmente Maria Paleólogo, e então ele a jogou em um saco cheio de gatos, mas depois a libertou. Temendo a vingança do irmão, ele aprisionou Miguel Paleólogo, mas depois o libertou. Em 1258, Teodoro II Láscaris nomeou seu filho João IV Láscaris como herdeiro, antes de se retirar para um monastério, onde morreu no mesmo ano. Então Miguel Paleólogo começa uma conspiração contra George, que era o tutor de João IV e melhor amigo de Teodoro II. Ele manda matar George e se proclama co-imperador junto com João IV, que era muito jovem. Então os epirotas ficam sabendo disso e decidem marchar contra Miguel Paleólogo, ocorrendo assim a Batalha de Pelagônia em 1259. Então ele venceu e anexou mais uma parte de Épiro, deixando-os menores. Então em 1260, Miguel Paleólogo se prepara para a reconquista de Constantinopla, mobilizando exército, marinha, grandes torres de cerco e enviando agentes para dentro da cidade. No entanto, os latinos já estavam muito fracos e mal resistiram. Em 1261, Miguel Paleólogo assina um tratado com Gênova para ter mais apoio naval e contrabalancear a poderosa presença veneziana na região. No entanto, quando o exército de Miguel Paleólogo chegou nas aldeias próximas a Cilímbria, alguns fazendeiros disseram a eles que os latinos e venezianos tinham deixado a cidade para invadir uma ilha do Império de Nicéia. Então ele e seus homens decidem tentar a aposta e, em 24 de julho de 1261, entram na cidade por uma passagem secreta e matam os guardas das muralhas. O bairro veneziano foi totalmente incendiado, o pânico se instaurou na cidade e o imperador latino Balduíno II correu para evacuar, junto com outros latinos com a ajuda da frota veneziana, que chegou bem a tempo de salvá-los, mas não a cidade. E então Miguel se coroou imperador como Miguel VIII Paleólogo. Para solidificar seu reinado, ele cegou João IV no Natal daquele ano, baniu-o para um monastério e casou suas 3 irmãs com nobres latinos e búlgaros menores para tentar acabar com a sua linhagem, o que levaria até o patriarca de Constantinopla a os comungar. Bom, então é isso. O vídeo já está muito grande. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.